Jovem espartano, não sabe brincar, não desce pro play. Fala aí, jovens espartanos! Hoje é um vídeo muito especial. Na verdade, é um vídeo que eu preciso começar agradecendo do fundo do meu coração pela sua visualização, por todo o apoio que vocês têm dado aqui no canal, nos vídeos que eu tenho feito sobre as notícias. Quero deixar também um agradecimento até pra galera do Xbox, que apesar de ser a minoria, que também acompanha aqui o canal, às vezes participa aí nos vídeos, deixa comentários bastante edificantes aqui. E eu quero dizer que eu tô muito orgulhoso de ter vocês aqui como público, um público que não só apoia o canal, muitos apoiam até financeiramente aqui como assinantes do canal, outros aí quando tem live ajudam muito aí, mandam superchat, mandam mensagens aí de apoio. E a razão de eu agradecer a vocês é que é graças a esse tipo de suporte que vocês dão que hoje eu vou ter a oportunidade de fazer um vídeo que eu considero muito legal a respeito desse carinha aqui, né? A respeito dessa nova tecnologia que ainda não é conhecida, muito utilizada pelas pessoas, que é o famoso SSD. Então hoje nesse vídeo técnico onde eu vou estar explicando para vocês algumas coisas, é importante que você preste atenção, porque isso aqui não foi enviado para mim com foco em falar sobre PC, foi enviado para mim para que eu possa analisar um pouco melhor essa tecnologia e dar a você uma noção do que você pode esperar no Xbox Series X e também, principalmente, no PlayStation 5 com relação à tecnologia do SSD. Bom, galera, quando a gente fala sobre armazenamento, a gente vem de uma geração onde a tecnologia ficou um pouco que parada no tempo, né? No caso dos PCs, a tecnologia de armazenamento ela teve uma evolução relativamente rápida nesse quesito se comparada aos consoles, como por exemplo, todos vocês devem se lembrar do famoso Memory Card, que era utilizado em vários consoles das gerações passadas, até que chegaram então esses outros caras aqui com muito mais espaço, salvando não só o seu progresso nos games, bem como também instalando seus jogos num todo. Então foi como mudar da água para o vinho, né? Mas o tempo se passou e, como todos vocês já sabem, os HDs se tornaram extremamente obsoletos, atrapalhando muito no desenvolvimento dos games, bem como também as aplicações para esses consoles e PCs de novas gerações. E é justamente daí que surgiu a necessidade de um armazenamento com velocidade mais alta, não necessariamente maior em quantidade de memória, mas sim com acesso rápido e preciso aos dados que o sistema precisa utilizar. E é nesse ponto onde eu vou falar primeiramente, porque muita gente não conhece essa tecnologia ainda e acaba cometendo erros gravíssimos no momento em que fazem uma compra, por exemplo, de um SSD. E se você vai comprar um PlayStation 5, você precisa se atentar muito a esse detalhe, já que no caso do Series X vão ser cartuchos próprios ali da própria Microsoft. Existem basicamente 3 modelos de SSD no mercado principais. Existe o modelo que é exatamente igual a esse HD que você está vendo aqui, tem exatamente essas entradas aqui. O que são essas entradas? Você tem aqui a entrada de dados SATA e a de energia do HD. E eles são de fato bem mais rápidos que os HDs mecânicos. A velocidade de um HD mecânico vai variar aí, acredito eu, de uns 80 a 150, acho que no máximo, uns 200 megas por segundo. Só que no caso do HD é meio que um gargalo no próprio HD, porque ele não consegue utilizar toda essa velocidade da porta SATA, enquanto que os SSDs convencionais conseguem utilizar o máximo aí da velocidade, que vai até mais ou menos uns 600 megas. Então a gente vê que o SSD ele pode ter de 5 até 10 vezes mais a velocidade de um HD comum. E é exatamente aí onde entra os SSDs com o formato de encaixe M2. Ele é um encaixe específico que existe na maioria das placas-mães mais atuais no mercado de PCs, que é muito mais simples, na verdade, de ser manuseado e usado do que os próprios HDs, que além de ocuparem mais espaço no seu PC, também tem mais fios ali atrapalhando no seu dia a dia, até mesmo deixando mais feio na estética do seu PC. Porém, essa entrada M.2 tem uma armadilha que é justamente onde a maioria das pessoas
acaba cometendo esse erro fatal. Muitas vezes quando a galera vai comprar um SSD desse tipo aqui, elas acabam confundindo os SSDs NVMe com os SSDs que ainda utilizam o padrão SATA. É exatamente isso que você está ouvindo, meu querido. O SSD padrão SATA, que também encaixa na entrada M2, ele geralmente tem uma fileira de dentes que é dividida em duas vezes, uma em uma extremidade e outra na outra extremidade, como vocês estão vendo aqui na tela. Já o SSD NVMe só tem um espacinho ali entre os dentes e todo o resto é completo. Isso acontece porque ele utiliza a transmissão da PCI Express, que é muito mais veloz do que a transmissão SATA. Enquanto que um SSD M2 SATA consegue chegar a também apenas 600 MB de velocidade, um NVMe PCI Express 3.0 pode chegar até aí quase 4 GB por segundo, ou melhor dizendo, 4.000 megas por segundo. E nesse momento você deve estar pensando, é verdade, Lodi, mas espera aí, eu já ouvi falar que os consoles da nova geração vão utilizar um SSD PCI Express 4.0. Então não vai ser ainda mais rápido? Você está correto. Os SSDs NVMe's que utilizam a PCI Express 4.0 já existem atualmente no mercado, mas ainda não são tão populares assim. Porém, eles oferecem uma velocidade incrível de quase 8.000 megas por segundo, ou seja, 8 gigabytes por segundo. E aí é que entra o grande ponto, aí é onde entra outra pegadinha. Por quê? Muita gente que já viu as especificações do Xbox Series X e do PlayStation 5 dizem que no PC já existe uma tecnologia superior à que é utilizada no PlayStation 5 e no Xbox Series X. Bom, você está enganado. Muito embora é óbvio que haverão, ou se já não existem, né, SSDs NVMe com uma velocidade de leitura até superior aos 5.5 GB do PlayStation 5, no PC, infelizmente, essa velocidade maior não significa que o sistema é mais fluido. E é justamente aí onde entra aquela palavrinha que a gente ouviu falar tanto na apresentação do Mark Cerny, que é gargalo. É, meus amigos, se você achou que só dependia desse cara aqui fazer toda a mágica, você está completamente enganado. Na apresentação do Mark Cerny, ele explicou ali alguns fatores que influenciam no momento em que é realizada a leitura e gravação de dados num SSD. E ali ele explicou exatamente as etapas que formam esse gargalo na maioria dos sistemas. E é engraçado que ele não usou apenas o PC como exemplo, ele usou o próprio PlayStation 4. Mas horas bolas, o que o PlayStation 4 tem a ver com isso, você deve estar se perguntando. Bem, de acordo com a explicação do Mark Cerny, o PlayStation 4 também pode utilizar um SSD, como nós bem sabemos. E se você prestou atenção no vídeo, você já sabe que um SSD com interface SATA tem uma velocidade de 5 até 10 vezes maior que um HD comum. Porém, isso não significa que o ganho do sistema será de 5 ou 10 vezes mais. E isso acontece justamente por causa dessa série de etapas que acontecem no momento em que o sistema quer fazer a leitura desses dados. Ou seja, por causa desses gargalos, o sistema do PlayStation 4, assim como nos PCs, perde a capacidade total de aproveitamento da velocidade do SSD, diminuindo de uma vantagem teórica de 10 a 5 vezes mais para apenas o dobro da performance. Só para você ter uma noção, os SSDs atualmente no mercado, os melhores modelos, geralmente eles vão ter aí mais ou menos de uns 6 a uns 8 canais. Adicionalmente também, a interface deles é de 4 faixas de comunicação pelo slot M2 com o PC. No caso do PlayStation 5, ele tem 12 canais de comunicação no SSD, embora a interface dele seja o mesmo M2 dos SSDs comuns no mercado. Esse SSD que eu estou mostrando para vocês provavelmente é exatamente igual ao do PlayStation 5 em termos de compatibilidade, de encaixe e até mesmo de formato que será utilizado. O que vai diferenciar drasticamente é justamente esse número de canais de comunicação, a memória flash e a velocidade total que ele consegue de leitura e gravação. Eu acho que você está
muito curioso para saber quais são os ganhos efetivos desse tipo de tecnologia dentro de um sistema nos dias de hoje, como por exemplo no computador. Você quer saber a diferença de um SSD como esse para os SSDs convencionais SATA, por exemplo? Então você vai saber agora. Vocês podem ver nesse vídeo aqui que eu gravei, eu mexendo, fazendo um unboxing aqui desse SSD, onde eu mostro principalmente as características físicas dele que eu já descrevi para vocês no decorrer do vídeo. Um outro ponto interessante também é que os SSDs NVMe, esses SSDs com interface M2, eles tendem a esquentar consideravelmente, o que significa que se não houver uma dissipação adequada de calor, você pode perder um pouco de desempenho, ou seja, se ele tem uma velocidade de 2 GB por segundo, ou 3 ou 4 GB, você vai perder um pouco dessa velocidade se ele esquentar demais. É exatamente por isso que existem alguns dissipadores que são vendidos separadamente no mercado, que você pode comprar e acoplar no seu SSD para garantir que ele mantenha sempre uma temperatura estável e você não perca nada em performance. Podem haver alguns pequenos empecilhos, como por exemplo, algumas placas mãe de computador deixam o slot M2 muito próximo às PCI Express mais comuns, utilizados para acoplar placas de vídeo, entre outras coisas, o que pode dificultar um pouco e forçar a remoção dessas placas para que você consiga encaixar o seu M2 ali dentro. Mas, como vocês estão vendo aí, o encaixe dele é muito simples, o que significa que se no PC já existe essa facilidade de instalação desse dispositivo, no PlayStation 5 o padrão deve ser o mesmo. A Sony ainda não especificou como que vai funcionar essa entrada no PlayStation 5, mas tudo leva a crer que ela já terá o próprio SSD dela acoplado ali no sistema e você vai poder acoplar mais um SSD, provavelmente mais um ou dois slots ali disponíveis para aumentar a memória no PlayStation 5. No caso do Series X é ainda mais simples porque ele utiliza cartuchos que você só espeta ali no bumbum ali do console nas costas dele, ok? Uma vez que o seu SSD está instalado, você deve ter sacado que eu falei que os SSDs SATA tem uma velocidade inferior aos SSDs NVMe, assim como os HDs são inferiores a esses dois tipos de SSD. É exatamente por isso que eu fiz um benchmark aqui no meu computador mostrando para vocês o desempenho de um HD de 7200 RPM de 1 TB, que já é considerado um tipo de HD mais rápido do que o HD convencional, e vocês já estão vendo aqui na tela que o resultado deu aproximadamente ali quase 200 MB de leitura e também quase 200 MB de escrita, ou seja, ele lê os dados em uma velocidade um pouco maior do que a velocidade que ele grava esses dados dentro de si mesmo. E já aqui no outro exemplo você vê o negócio saltando da água para o vinho. É um ganho aí absurdo de velocidade. Na verdade, de acordo com as especificações desse SSD ditas no site, o meu benchmark deu inclusive mais velocidade de leitura e mais velocidade de escrita do que aquilo que está falando no próprio site do produto, cara, o que eu fiquei até impressionado, né? Então você está vendo aí uma velocidade absurda de 2071 megas de leitura e 1643 de gravação. Só que vocês lembram que eu falei que no caso do PlayStation 4, você tem um SSD SATA que tem quase 10 vezes mais velocidade do que o HD comum, não significa que a velocidade de leitura no PlayStation 4 vai aumentar 10 vezes mais. Então você pode inclusive pegar vídeos aí na internet da galera fazendo uma comparação em benchmark de jogos, por exemplo, carregando no SSD ou HD no PC, e você vai ver que a velocidade no máximo vai duplicar ou, na melhor das hipóteses, triplicar no momento da leitura desses dados em softwares como esses, por exemplo. E é exatamente por isso que essa próxima geração de consoles é tão revolucionária, especialmente no caso do PlayStation 5. E é por isso que o Mark Cerny disse que o ganho real com o PlayStation 5 em cima do PlayStation 4 é de cerca de 100 vezes mais performática do que o sistema anterior. A mesma coisa no caso do Xbox Series X. Há algum tempo atrás, a própria Microsoft falou que a nova geração de console delas vai ser cerca de 40 vezes mais performática que a geração anterior, o que já é um salto absurdo. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei resumir as coisas da forma mais simples possível para que você possa entender. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, que é muito importante.
Se você puder também assinar o canal, se for da sua vontade, seja muito bem-vindo. Nós temos o grupo no WhatsApp a partir do segundo nível de membro aqui do canal. E não se esqueça de se inscrever também se você curtiu aqui o conteúdo. Nós nos vemos muito em breve essa semana. Não se esqueça que tem um evento do PlayStation 5 quinta-feira. Eu vou começar a live aqui umas 4h20, 4h30 da tarde, para a gente começar a bater um papo antes de começar o evento. E aí, 5 horas, o bicho vai pegar. Se prepare. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.